glorioso, Jeová, aquele que era, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, força, poder e majestade, Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde, me apresento, Senhor, no trono da tua graça, eu oro para que a tua mão poderosa se estenda sobre mim, sobre todos aqueles que o Senhor tem preparado para entrar nesta live, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, quebranta, Senhor, o coração de todo o povo, Senhor, de todas as tuas igrejas, quebranta o coração das tuas igrejas, quebranta o coração dos teus líderes, Senhor, em nome de Jesus, para que todos nós nos arrependamos e atentemos para a vontade de Deus, para a salvação da alma, quer a igreja individual, quer a igreja coletiva, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a tua mão poderosa se estenda sobre todos nós, que a tua misericórdia, Senhor, continue a operar ativa, Senhor, nós sabemos que a tua misericórdia excede a misericórdia do caráter humano, Senhor, do coração humano, tu és o único, Senhor, não há justo como tu és o único justo no céu e na terra, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como tu, Senhor, eu oro para que, Senhor, todos nós, o corpo de Cristo, Senhor, se arrependa, Senhor, dos seus pecados, que o corpo de Cristo busque a Deus, tenha a mente aberta para discernir o corpo de Cristo, para discernir o corpo do Cristo do homem, para discernir o irmão em Cristo e de um homem natural, para que ele flua, Senhor, no sobrenatural de Deus. O Senhor mesmo me declarou para profetizar, orou, e eu orei, Senhor, e eu profetizei, Senhor, o Senhor pela minha boca falou, todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias, Senhor, eu oro para que a tua misericórdia continue, Senhor, a se espalhar, especialmente sobre todas as tuas igrejas que estão posicionadas, especialmente aquelas que estão posicionadas a combater o bom combate da fé e do amor, orando, vigiando, Senhor, e posicionando como verdadeiros soldados, guerreiros espirituais, revestidos de toda a armadura, para que o Senhor continue a convencer os outros do pecado, da justiça, do juízo do Senhor, que o Senhor está às portas. Em nome de Jesus, Pai Santo, prepara a tua igreja, abana a tua igreja, Senhor, abana a tua igreja, Senhor, porque tu mesmo me declaraste ainda ontem, sem temor não há salvação, sem temor não há salvação. A tua igreja, as tuas igrejas estão divididas e não foi isso que tu oraste ao Pai, não foi isto que tu pediste ao Pai. Vem em nosso socorro, vem em socorro das tuas igrejas, Senhor, em nome de Jesus. As igrejas estão, os povos estão nas igrejas há anos, mas não têm o coração convertido, não têm a mente aberta, confundem profecia com blasfêmia, confundem profecia com difamação. O Senhor quer processar profetas, mas nós os profetas sabemos, Senhor, que isto é rude cruz, que isto é o preço da nossa salvação, é nisso que aconteça. Nós estamos no nosso lugar, mas, Senhor, atenta para a cegueira espiritual que está a operar no corpo de Cristo, Senhor, em nome de Jesus eu peço, venha socorro das tuas igrejas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cubra-me a mim com as tuas pernas, Senhor, cubra os meus filhos, cubra todos aqueles, Senhor, que têm sido fiéis, estão debaixo da minha autoridade, segundo a tua vontade, que têm sido batalhadores incansáveis na seara, Senhor, não têm baixado os braços, não têm largado o arado, Senhor, como entraram na visão, estão posicionados como verdadeiros soldados, guerreiros espirituais, Senhor, cubra-os com as tuas penas, fortaleça-os, renova as suas forças, Senhor, fortaleça a sua fé, ame o Senhor, abrace o Senhor em todos os momentos, Senhor, e levante a tua bandeira, Senhor, no nome de Jesus, em cada um deles, Senhor, como verdadeiros soldados, Senhor, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui para profetizar mais uma vez a tua palavra, para que as igrejas, todos aqueles que entrarem por esta live adentro, Senhor, para que se arrependam, para que entendam o propósito pelo qual o Senhor tem que preparar as igrejas, pelo qual o Senhor está a abreviar os tempos, porque as igrejas estão a fazer o trabalho de Satanás. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar mais uma vez, de profetizar em teu nome para arrependimento de corpo de Cristo, em nome de Jesus. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos a esta ministração. É mais uma profecia que o Senhor, pela minha boca, trouxe não só hoje, mas ontem.
amados. É muito, eu agradeço que você partilhe esta live para que os outros também tenham temor, e quanto mais a palavra do Senhor, quanto mais a verdade for partilhada, mais ficarão a conhecer, e o Senhor tem a oportunidade de convencer aos outros também dos seus pecados e salvar, porque é da vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, muito mais nas suas igrejas. O Senhor não tem prazer, amados, em dizimar as suas igrejas, mas Ele é o justo juiz. Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um justo juiz. E Ele, quando nos chama, Ele nos corrige, Ele primeiramente nos ama, porque Ele sabe que nós não o conhecemos, então Ele nos ama, Ele nos abençoa. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, há de reparar que é muito abençoado. Todos, né? Porque somos bebês, então um bebê quando vem ao mundo tem muitos beijinhos, muitos abraços, muitos colos, muito cuidado. Então espiritualmente assim o Senhor faz com todos, amados, com todos, sem exceção. O Senhor ama a todos, mas quando o Senhor depois ele vai preparando o povo, aqueles que nasceram, que receberam a semente da salvação e vida eterna para nascer de novo, então ele vai preparando este bebê para o crescimento. Então cabe a esse bebê espiritual aceitar a correção, porque ele, para abençoar de uma forma que a pessoa tem que preservar e cuidar da bênção que recebe, então tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento e tem que ter a unção, tem que ter a unção para poder vencer o inimigo que vem tentar roubar. Então, o que é que ele vai fazer? Ele não vai, chega a uma altura, ele para de abençoar, para que nós para nos preparar então para a escola ministerial espiritual. Então começamos com a escola bíblica, e nessa escola bíblica é para nós praticarmos, para deixarmos o pecado, para nos arrependermos e continuarmos a santificar a nossa alma pelo arrependimento dos pecados, dando costa aos pecados e sendo resilientes nisso. E quando nós assim fazemos, então nós estamos a esvaziar-nos de nós, então ele está por nos encher-nos de vinho novo. O vinho velho vai saindo, a velha criatura vai saindo, o vinho novo vai entrando, a nova criatura vai entrando, até que nós atingimos a uma estatura varonil de Cristo. O corpo de Cristo tem falhado. O corpo de Cristo não tem permitido, não tem dado lugar ao Senhor para fazer isso. Muitas das vezes, muito corpo de Cristo não é a culpa, porque o pecado no corpo de Cristo entra por duas vertentes. Entra pelo povo e entra pelo líder. Pelo povo, como é que entra? O povo não converte o coração ao Senhor. O povo não dá lugar a Deus para deixar o pecado. Recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas continua a viver como se nada acontecesse. Pelo fato de nós não darmos conta que houve mudança, que entrou em nós uma semente de salvação e vida eterna. Pelo fato de nós não sentirmos que agora somos filhos de Deus, segundo João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Pelo fato de nós não sentirmos essa mudança que se dá espiritualmente na alma, que ninguém toca, só quem pode tocar é Jesus Cristo, nem médico nenhum pode tocar, só Jesus Cristo, só o Espírito, só Deus é poderoso para tocar na nossa alma. Como nós não sentimos nada, então nós não cuidamos que está a acontecer, que está a haver mudança. Então, quando nós não damos lugar a Deus, quando nós não fazemos a palavra, não praticamos a palavra para construir a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, pela palavra, para construirmos o nosso prédio espiritual, que é o nosso corpo, que é o nosso santuário, que é construído pela renovação do pensamento, renovação dos sentimentos, e que vai mudar a nossa atitude para que todos vejam que há diferença naquele que serve e naquele que não serve a Deus. Então, como não sentimos essa mudança, nós só vemos, se nós praticarmos, vemos a diferença nos nossos
comportamentos e sentimentos, nós já não queremos ser participantes da roda dos escarnecedores, já não queremos misturarmos com esses, já não queremos ouvir certas conversas. Isso quer dizer que a nossa alma está a santificar-se, a nossa alma está a purificar, nós estamos a transformar numa nova criatura, o vinho velho está a sair, o vinho novo está a entrar. Então, como nós não conhecemos esse processo, porque quem trata desse processo é Jesus Cristo, que dá crescimento, né? Então o povo não morre para si mesmo. O apóstolo João disse que se a semente não morrer, ela nunca produzirá frutos. E é isso que está a acontecer no corpo de Cristo. Muita heresia no corpo de Cristo, muita morte no corpo de Cristo. O corpo de Cristo está ali, vemos pessoas alegres, vão à igreja, são fiéis, dão dízimos, dão ofertas, mas estão mortos espiritualmente porque não morrem para si mesmo, para a sua vontade e para o pecado. Não largam o pecado, não largam o amor ao mundo, não largam o Egito, continuam agarrados ao Egito. E amados, nisso, o Senhor ontem, quando ele falou pela minha boca, amados, o Senhor está irado. O Senhor está irado. O Senhor, esta manhã, eu vou falar primeiro a profecia desta manhã. O Senhor, eram 7h40. O Senhor me disse, o fim do mundo se aproxima. Os dias serão abreviados. Há muito pecado na terra. Sodoma e Gomorra se multiplica. A Jugoslávia é a maioria, mas está clandestina. Amados, que nós sabemos, os países, as nações, quanto maiores elas são, mais pecado têm, não é? Então, a nação dos Estados Unidos, de Brasil, estatisticamente está provado que a comunidade LGBT é maior. Não sei se os Estados Unidos da América é maior do que Brasil, mas pronto, como estão ali todos juntos, então estas estão no ranking, estão no top ranking. Mas o Senhor hoje me disse que quem está no top ranking é a Jugoslávia. A Jugoslávia, nós sabemos que a antiga Jugoslávia, que agora está dividida por outros, pronto, eles se dividiram, não é? Está dividida pelas repúblicas independentes, que é Sérvia, Bósnia, Herzegovina e Montenegro, Macedônia do Norte e por aí fora, não é? Então, nós não acreditamos que eles possam ter este problema, não é? Este problema. Contudo, é Deus. Não sou eu quem vejo, não são os homens quem vê, não é a estatística quem determina, mas é o Senhor que fez o céu e a terra. Quem sabe onde é que está a pecar mais, quem está a pecar mais, é Ele quem vê, porque só Ele tem poder para fazer tal. Nós não temos. Ele tem. E Ele falou isto hoje. E, amados, vou vos dizer que Deus tem me falado muito acerca deste país. Jugoslávia. Ore para a Jugoslávia. Ore para a Jugoslávia. Jugoslávia. E eu tenho orado, mas eu tenho pedido ao Senhor o que o Senhor quer que eu ore mais. Então o Senhor falou pedofilia. Pedofilia. Então eu tenho orado. E hoje Ele falou que a Sodoma e Gomorra se multiplica na terra, mas a Jugoslávia é a maioria, mas está clandestina. Está clandestino, nem o governo de lá sabe. Deus disse que ele sabe. O governo sabe. Mas está clandestino aos olhos do público. Aos olhos do público. Amados, dá-me só um instantinho para estar aqui. Só um pouquinho. Não se vão. Ali. Open the door. Tell them not to disturb me, okay? Thank you. Eu peço perdão, mas está uns trabalhos, estão a fazer uns trabalhos por trás do prédio, então estão a bater a porta, estão a perturbar. Não estava à espera desta perturbação hoje, peço perdão. E então, nisto, isto foi hoje, mas ontem, o que o Senhor me disse? Eu estava posicionada a orar
para todas as pessoas que o Senhor disse, profetizou pela minha boca, que vão morrer a partir deste ano. Todos aqueles que têm me acompanhado e que estão registrados na página do TikTok, tem lá essas profecias, estão a acompanhar e sabem que o Senhor falou que Ananias e Safiras vão, eu por acaso já não me lembro muito bem, está ali na página, mas são tantas coisas que eu prego, faço a vontade do Senhor e mudo a página e vou à frente, porque são muitas coisas, não posso estar agarrada àquelas. O Senhor me dá sempre um maná novo, um pão novo, então eu tenho que focar-me naquilo novo para cumprir a sua vontade. E quando ele diz que muitas Ananias e Safiras vão expirar no corpo de Cristo a partir deste ano. Jorge Tadeu vai dormir, Alexandrina vai também dormir pela cobiça, torpe ganância do episcopado. Ora, quando o Senhor foi me dizendo, membros da minha família que vão falecer, que vão sucumbir, que vão expirar este ano, eu então decidi fazer um áudio e enviar para alguns, para que depois passassem para os outros. É a minha missão, amados. Como apóstola, eu estou a cumprir o ministério de profeta. Muitos não compreendem o ministério apostólico. Eu estou a ensinar aos aqueles que estão debaixo da minha liderança o que é o ministério apostólico, como é que ele se dá, como é que ele se cumpre. Então ele tem fases. Quando Deus levanta um apóstolo, então ele tem que seguir os treinos todos. Ele faz trabalho ele cumpre o ministério de diácono, ele cumpre o ministério de presbítero, que é o começo, ele cumpre o ministério de evangelista, ele cumpre o ministério de profeta, e depois que ele cumpriu o ministério do profeta, então Deus, quando ele for aprovado, então ele cumpre o ministério do apóstolo. O Senhor então dá-se a ruptura, o Senhor então envia o povo, o Senhor faz então transferência do povo. Mas durante o tempo que ele está está a cumprir o ministério de evangelista, durante o tempo que ele está a cumprir o ministério de profeta, então aqueles que o Senhor for enviando, o Senhor vai recolhendo, porque são aqueles que o Senhor determinou para se congregarem neste ministério, porque é o Senhor quem dá ao povo. Nós não determinamos quem vai servir, quem vai nesta igreja, nós não determinamos. É o Senhor quem determina, porque é o Senhor quem dá a visão, é o Senhor que é o Senhor de tudo e de todos, e da glória dele é dele. Ele é o Senhor do Espírito, da palavra, da unção, do rio de autoridade. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então ele é quem determina quem, onde, como, por quê. Então ele desenha uma visão para um povo que tem um determinado tipo de pecado. Então, qual é o tipo de pecado que eu estou a lidar? Apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. Então, o inferno está a rugir contra mim. O inferno não descansa. Então, amados, quando o Senhor profetizou, deu-me esta profecia, eu entrei no espírito, e o Senhor foi me dando a revelação que eu concluí que o inferno está desempregado, o inferno está de férias. Quem está a trabalhar a favor do inferno é o corpo de Cristo, é a igreja. É a igreja quem está a trabalhar a favor do Satanás e os seus demônios. Estes estão encostados. E os Satanás e os seus demônios, eles têm o inferno está concentrado naqueles que estão no rio da autoridade de Deus, a fazer genuinamente a vontade de Deus. Então o inferno está a trabalhar contra estes. Mas aqueles que apostataram da fé e pregam o meu evangelho e o corpo de Cristo estão todos mortos, estes, Satanás já não está preocupado, porque eles estão a trabalhar exatamente para Satanás. Não têm visão do ministério, não têm os olhos da mente abertos.
podem ser pastores, até mesmo os apóstolos, já não têm unção para pregar um maná novo todos os dias, não tem um maná novo para poder pregar com unção, com autoridade. Então ele tem que, ele envia os discípulos que ainda pregam com ousadia, e que então estes é que vão para fazer o trabalho que o líder o apóstolo deveria estar a fazer, pregar com unção, com autoridade, com amor e com toda a verdade, o verdadeiro evangelho da paz. O líder já não prega isto. Por quê? Porque a pastor sou da fé. Então a apostasia entre dos dois, do quer se venha pelo líder e quer venha pelo povo. A apostasia entra na igreja pelo povo quando o líder não dá, quando o líder não dá lugar a Deus e tem medo de perder o povo, por um lado, ou quando o líder, a apostasia entra pelo povo, quando o líder é um líder que é um líder de amor e não toma autoridade. Assim era o apóstolo João, o Senhor me disse. O apóstolo João, já vamos ver isso pela palavra, vamos confirmar tudo isso pela palavra, amados. E a apostasia, quando vem pelo líder e mata o povo todo. A apostasia, quando vem pelo povo, se o líder ficar firme e manter-se autoridade, ele nunca vai ser contaminado, porque ele está no seu lugar a cumprir a sua missão. Então, ele nunca vai ser, vai ser atingido, porque Deus sabe que ele está no seu lugar a cumprir a sua missão. Mas o povo é que é o povo rebelde, é um povo que não se converte, é o povo que não pratica a palavra, é o povo que não tem temor do santo nome do Senhor, é o povo que nega a santificar-se, porque sem santificação não se verá Deus. E é um povo que blasfema contra o líder. Ele quer sempre corrigir o líder. Ele inventa coisas acerca do líder, e a todo tempo é quem foi chamado, treinado na visão, capacitado, provado e aprovado pelo mestre da congregação, é Jesus Cristo, a cabeça do corpo de Cristo. É ele quem foi treinado, e a todo tempo o povo acha que sabe tudo e também pode fazer mudanças, pode dar opinião, pode fazer o que quer com a visão daquela igreja. Assim, qual é o exemplo que nós temos? Temos Datá, Corá e Abirão, lá em Números. Temos também a Miriam e o Arão, também lá em Números 12, temos número 12, Números 16, número 20, número 21, quando o povo levantou-se contra Moisés, Deus a todo tempo a conduzir o Moisés, para que o Moisés faça a vontade de Deus, e Moisés está dentro da visão a fazer a vontade de Deus, mas o povo não larga o Egito, o povo não larga o pecado, o povo não larga a velha natureza, o povo não larga a velha vida, o povo não flui no rio de autoridade que Deus desenhou para que eles nascessem da água do Espírito Santo e fossem uma nova criatura. E então afrontaram a autoridade de Deus, afrontaram a visão que Deus deu, não recebem o amor de Deus do jeito de Deus, querem do jeito deles e não recebem. Então Deus castigou a Miriam, Deus e o Arão, Deus castigou o Datã, Abirão e o Corá. Deus castigou o povo no deserto, lançou cobras, serpentes no deserto, que milhões morreram, até quando eles viram, quando o Senhor vergou-lhes, porque isso foi para vergar o povo, amados. Quando o juízo de Deus chega ao povo, é para vergar o povo, para que o povo se arrependa e para que o povo saiba que ele é Deus, de fora dele não há outro. Então o povo, quando viu que já estavam a morrer, que realmente o Moisés tinha razão, eles pecavam contra Moisés, então foram dizer a Moisés para orar, para que Deus não os matasse. E então Deus disse para que Moisés fizesse uma serpente de latão, e que todos que fossem mordidos fossem olhar para aquela serpente, então eles eram curados. Amados, hoje não é a serpente, não é Moisés.
hoje é Jesus Cristo. E ele está a cumprir nos seus discípulos, ele está a cumprir aquilo que ele tem para as suas igrejas. Mas as igrejas continuam no Egito. Ele levantou apóstolos, os apóstolos cumpriram a sua missão, os primeiros morreram, mas deixaram uma legacy, deixaram uma dinastia pela vontade de Deus, eles testemunharam de Jesus Cristo, e hoje usamos estas palavras para conhecer o reino de Deus. O reino de Deus a nós hoje chegou pela palavra, através de um líder que Deus levanta para pregar este evangelho e nos esclarecer e nos desvendar os mistérios do Espírito. Então, mas por que eu digo que o inferno está de férias e o corpo de Cristo está a fazer a obra de Satanás? Ontem, enquanto eu orava a favor do povo, eu estava a orar 1 de Timóteo capítulo 2, e comecei a ler, a sentir no coração, orar a favor de todos aqueles que o juízo do Senhor chegou e o Senhor decretou que deste ano não vão passar. Claro que alguns já estão velhos e vão descansar, não é? Mas muitos é por causa do pecado, não se convertem e trazem escândalo no corpo de Cristo, e não só blasfemam muito contra o Espírito Santo. Eu acredito que é mais pela blasfêmia do Espírito Santo, e não só. Os outros é que são que oram a Deus, de uma forma geral, todos são crentes há muitos anos, primeiro do que eu, oram a Deus, o Senhor respondeu à oração, enviou a líder. Eu sou a que estou mais perto, não é? Enviou a líder, mas não receberam, dizem que não creem em mim, não creem na palavra que eu prego, não creem na profecia, e continuam a orar o Senhor. Então o Senhor disse: eu enviei-te, você orou, eu enviei-te a resposta, mas você não recebeu, e você continua a orar e continua em sofrimento. Chega o dia, então a justiça de Deus chegou. Quando nós rejeitamos a justiça do Senhor, o que é que aplica-se, amado? Aplica-se o juízo, e muitas das vezes o Senhor tem que levar, porque aquela pessoa está em sofrimento porque não recebeu, rejeitou. E não só rejeitou, mas continua a blasfemar dessa pessoa que foi levar o amor de Deus, foi levar a bondade, foi levar a vitória em Cristo para esta pessoa. Amados, é muito importante que nós entendamos, tenhamos discernimento do corpo de Cristo. E enquanto este líder está aqui a fazer a obra de Deus, e Deus chamou estes povos para serem recolhidos no celeiro, para receber este amor, esta vitória em Cristo. Eles não entram nesta vontade de Deus, não entram na visão e criticam essa visão, blasfemam contra o Espírito Santo. O Senhor disse ontem: chega. Eu orava, amado, eu li a palavra em 1 Timóteo capítulo 2, eu estava a ler para que nós devemos fazer orações de precações, não é? Para todos aqueles que estão em iminência, e eu nesse caso estava a orar para todos os membros da minha família e todos aqueles que o Senhor decretou o juízo que deste ano não passará. Então, eu até pus assim, mas só para não me confundir. Ontem, enquanto orava e rogava ao Senhor para ter misericórdia de todos aqueles que o Senhor já declarou que o juízo do Senhor já caiu sobre eles, e que o Senhor declarou que este ano não passará, deste ano vão morrer, a começar pelos membros da minha família. Então eu comecei a interceder ao Senhor e perguntei ao Senhor se eles se arrependerem, e se o Senhor teria misericórdia deles, porque nós vemos o Senhor levou, usou-se poderosamente do Jonas, embora ele tenha rebelado contra o Senhor, mas o Senhor lá, o juízo do Senhor caiu sobre Jonas. O Senhor levou o Jonas para a barriga da baleia, para que ele soubesse que o Senhor é Deus e fora dele não há outro. Então o Jonas lá dentro da barriga do Senhor, ele foi encostado à parede, ele arrependeu-se. Então, e cumpriu. Eu disse: o Senhor, se
se o Senhor encostar essas pessoas à parede, ao invés de levá-las, o Senhor dá uma oportunidade, encosta-as à parede, Senhor. Mostra-lhe que tu és o Senhor, Pai Santo. O Senhor então disse que não, já chega. Eu disse, esse povo recebeu, depois eu disse ao Senhor, esse povo recebeu, o povo do Nínive recebeu. Pode ser que eles recebam mais uma vez, para que o Senhor tenha misericórdia. Então comecei a interceder e perguntei, eis que o Senhor me disse, está consumado e não pode ser revogado. O Senhor falou muito irado, amados. O Senhor falou esta palavra muito irado. Olha que nosso Deus é misericordioso. Há quanto tempo eu estou a pregar o arrependimento? Quase 7 anos. 7 anos. Desde 2020 que o Senhor que eu fui revestida pelo Espírito. Eu fui arrebatada no Espírito, tal como o apóstolo João foi arrebatado. Desde 2020 que eu estou a pregar o arrependimento. Quando um profeta é levantado e traz a doutrina de salvação e vida eterna, que vem com arrependimento, ninguém quer. Porque é uma doutrina que vai trazer, e quando é o profeta, vai expor o pecado desta pessoa. Então a pessoa não recebe, muitos recebem, têm temor, se arrependem, mas muitos não recebem, especialmente a igreja de Cristo. Não tem se arrependido, não tem recebido, muito pelo contrário, tem se levantado contra mim de uma forma terrível. A igreja católica, a igreja Maná, e muitas outras igrejas, a igreja Maná oraram 24 horas sobre 24 horas contra mim. A igreja católica até hoje manda bruxarias, orações contrárias. Como é que é que o senhor me fala? Coração de Sagrado Coração de Maria. O Senhor às vezes diz às freiras, o Senhor às vezes ministra moinho da igreja católica, e o Senhor diz, está a fazer oração contrária contra ti. Ora, quebra. O Senhor me mostra tudo, amado. O Senhor me mostra tudo. É para eu ficar de vigília e a orar. Você pensa que o Senhor deixa escarnecer? O Senhor levanta um profeta para cumprir uma missão, um propósito. Esse profeta só é recolhido se ele quiser, se ele permitir. Esse profeta só sucumbe se ele permitir. Mas enquanto ele não permitir, não passará, não ficará pedra sobre pedra. Toda a palavra dele vai se cumprir. Vai se cumprir. E eu fui levantado para pregar justiça e juízo do Senhor. E a justiça e o juízo do Senhor é arrependimento para salvação. Se você recebeu, você é salvo. Se não recebeu, então ainda mais blasfemou, só vai vir o juízo do Senhor, e eu não posso ser atribuída a culpada, mas eu não estou aqui a me justificar, eu pura e simplesmente estou a pregar, eu agora estou a pregar o amor de Deus, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, que excede a todo entendimento, que o povo de Deus deveria compreender, e aceitar a correção que vem de Deus. Eu não estou no ministério para saber aquilo que o líder faz. Eu não estou na igreja católica para saber exatamente aquilo que a igreja católica faz. Deus mostrou-me em visão aquilo que está na igreja católica que o abomina. Deus mostrou-me em visão e sonho aquilo que está na igreja Maná que o abomina. É corrupção, dinheiro. A igreja católica é as imagens, a Fátima, é a Maria, é os candomblés, é as maçonarias, é tudo isto. É alianças com todos os outros deuses de homens. Todos os outros deuses, aliança, a igreja católica tem aliança com outras igrejas de Deus mortos. E Deus mostrou, e eu lá sei, amados, eu não tenho tempo para andar a pesquisar da vida de outras igrejas. Eu mesmo, para ler na altura, quando o Senhor me chamou para estudar a palavra toda, já era um Deus nos acuda, e eu queria, mas não tinha muito tempo. Mas agora, para saber, amado, eu profetizei o que o Senhor falou pela minha boca, e está cumprido. O Senhor diz, está consumado. E eu agora, pelo fato de o Senhor me levantou para pregar
contra as igrejas, contra os governantes e contra os membros da minha família que estão todos em apostasia, então, o Senhor, como decretou o juízo para os membros da minha família, claro que eu não quero que a minha família morra. É ou não é, amados? Se o Senhor decretar, mandar um decreto, saiu para a tua família se arrepender, se mesmo que ela não se arrependa, e você sabe que o Senhor falou para você, você vai querer que ela sucumba? Não, você ainda continua a orar, porque a esperança é a única, é a última a morrer, não é, amado? Então nós temos que viver pela fé e ir até o último. Então eu continuei, mas o Senhor me disse, está consumado e não pode ser revogado. Há muito vitupério neste ministério. Tu és a minha igreja amada. Eu te remi e já chega de vitupério contra a minha igreja amada. E este ano é um ano de cumprimento. Eu não voltarei atrás. E isto é para que haja temor na minha casa. Haja temor na minha casa. Sem temor não há salvação. Sem temor não há salvação. O Senhor frisou esta última palavra. Sem temor não há salvação. O que é que eu entendi, amados? A igreja perdeu o temor do santo nome do Senhor. A igreja serve a Satanás. Toda a igreja individual ou coletiva que perde o temor do santo nome do Senhor, então ela está a servir ao inferno. Então o inferno vai de férias com elas. O inferno não se preocupa com elas, porque já estão na lama, voltaram ao Egito e são usadas poderosamente para levantar contra a igreja que está exatamente posicionada como um verdadeiro soldado guerreiro espiritual, a combater genuinamente o bom combate da fé ou do amor. Então estes é que são perseguidos. As igrejas que estão a ser perseguidas de morte, as igrejas que não têm servos, amados, são igrejas amadas do Senhor. Nem todas, mas vamos agora ver pela palavra. O Senhor então me levou para esta palavra. O Senhor me disse Apocalipse 3. Se você tem a Bíblia, tem um bloco de notas, amados, Apocalipse 3, vamos lá. A partir de Apocalipse 3. E ao anjo, é a quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A ver? Eu sei, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. E as 7 estrelas, Jesus Cristo, a cabeça de todas as suas igrejas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Sê vigilante. Quando Jesus diz ser vigilante, nós temos que fazer um autoexame dos nossos pensamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, fazer uma revisão de todas as nossas obras, daquilo que nós temos estado a fazer, o estado da nossa alma. Como é que está o estado da nossa alma? O que é que nós temos feito para santificar? E irmos à Bíblia e comparar as nossas atitudes com a Bíblia. Amados, se nós fizermos isso, se o corpo de Cristo fizer isso, e depois decidir endireitar as suas veredas, não. O que é endireitar as suas veredas? É deixar essas atitudes. Não, eu não vou fazer mais isso. Não, eu vou endireitar, eu vou fazer assim, eu vou fazer como Deus diz. Porque eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. Amados, se todos nós fizéssemos isso, a igreja estaria melhor e o mundo estaria melhor. Porque a igreja é uma força aqui na terra para poder posicionar-se, pôr-se na brecha para que Deus tenha lugar para salvar, para santificar a comunidade. Cada igreja numa esquina é uma pedra da esquina que está ali posicionada. É para ser usado poderosamente
pelo anjo do bem, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para poder haver mudança, para haver diferença naquela comunidade, e porque há sempre diferença daqueles que servem, daqueles que não servem a Deus. Então, para fazer diferença. Mas se esta igreja está posicionada como pedra da esquina, mas peca, amados, qual é a diferença entre a igreja e entre o ímpio? Hoje em dia não há diferença. Porque isto que o Senhor me disse, amados, é muito grave. Quer dizer que o Senhor, eu clamei misericórdia. Mas o Senhor rejeitou. O Senhor disse, não, está consumado, não pode ser revogado. Tem que haver temor. Há muito vitupério. Há muito vitupério. O Senhor me levantou. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É a obra de Deus. Eu fiz a minha parte. E está consumado a minha salvação e vida eterna. O Senhor me garantiu. E vou continuando. Mas o Senhor, todos aqueles que o Senhor tem enviado, amado, têm rejeitado. E aquilo que tem feito mais, não só rejeitam, mas blasfemam. Isso é que é o pior. Porque se formos ver lá o Marcos 16:15, o que é que está escrito? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é o quê? Levar as boas novas para arrependimento. Mateus capítulo 3. Arrependei-vos, é-vos chegado o reino de Deus. E produzir fruto do Espírito Santo para a justiça de Deus. Batizar e seja discipulado. É no discipulado que se é ensinado e instruído. E durante o ensino vem a correção para dar lugar à instrução. Aquele que rejeita, o que está a fazer? É condenado. É o que está lá escrito. Então, a partir do momento que rejeitam a profecia e tudo aquilo que o Senhor me dá para dar ao seu povo, não é o meu, o seu povo. Então, essa pessoa se pendurou no madeiro a ela mesma. Esta pessoa pendurou-se no madeiro ela mesma, porque ela recusou receber o amor de Deus do jeito que o Senhor quis. Não quer do nosso jeito, amados. E o povo de hoje, nesse Novo Testamento, nos finais dos tempos, quer tudo do seu jeito. Mas o Senhor não muda para acomodar os nossos desejos ou os nossos princípios ou a nossa vontade. Ele não muda. Quem tem que mudar para acomodar os interesses de Deus para a salvação da nossa alma somos nós. Por quê? Porque o Senhor já se diminuiu. O Senhor já se humilhou. O Senhor já pagou por nós. Ele foi à cruz. Ele enviou o seu filho para humilhar. Porque nós estávamos na lama, pecadores, escravizados debaixo da operação do Lúcifer, né? Estávamos escravizados, cativos na maldição, pendurados no madeiro, mas ele foi ao madeiro para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Mas a igreja insiste em continuar pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E Jesus está a dizer, hoje, ao rejeitar a minha oração, amado, ele me disse, malditos são todos aqueles que estão a ser pendurados no madeiro e decidiram ser pendurados no madeiro, porque ele deu escolha, ele enviou, eu preguei, eu fiz a minha parte, cabe a você decidir se você recebe ou não. Se você não recebeu, Marcos 16:15 se aplica, 16, está condenado. Está condenado. E ainda mais blasfema, agora ficou pendurado no madeiro. Você voltou ao Egito, você voltou. Estão na igreja, mas estão mortos espiritual. Nem tenha discernimento, amado. E isto, amados, o Senhor me disse, toda a profecia que eu falei pela tua boca vai se cumprir. Água mato em Santo Mé, amados, vai ser. Eu só digo, Senhor, água mato em Santo Mé, como é que vai ser aquilo? Vai destruir tudo, Senhor, vai destruir tudo. Mas quem é o Senhor? Quem sou eu? Perante o Senhor eu sou bebê. Você é bebê. Perante o Senhor somos nada, amado. Nós somos vasos. Jesus Cristo me disse, Ana Isabel, nós somos vasos. Ele também se coloca como vaso ao serviço do Pai. Ele diz, nós, Ana Isabel, nós somos vasos. Quem me falou foram os anjos de Deus. E quando ele me apareceu, ele disse, Ana Isabel, todas as tuas orações foram ouvidas, todas as tuas orações foram respondidas, porque foram todas achadas justas diante de Deus. Agora dá uma oportunidade de fazer a minha parte. Ele diz que este é o ano de cumprimento, vai se cumprir, amado.
Ele voltou a reforçar isso ontem. Era de manhã. Ele voltou a reforçar e negou a minha intercessão, o meu clamor de misericórdia para os membros da minha família. E são esses que estão inchados contra mim, amados. O inferno está a borbulhar contra mim. Para mim é glória, amados. Porque o Senhor disse que no inferno não tem lugar para mim, porque está cheio. E eu esvaziei o inferno, não tem lugar para mim. Mas tem lugar para esses todos que estão a borbulhar, a se levantar contra mim. Quando é que o corpo de Cristo deveria entender que nós somos apenas vasos? Jesus Cristo diz lá, em João capítulo 15, versículo 5. Vós sem mim nada podereis fazer. Posso eu fazer alguma coisa contra a igreja Maná, amados? Por mais que eu ore de manhã, de tarde e noite e viva para isso, eu nunca vou vencer. Posso eu fazer alguma coisa contra a igreja católica, amados? Nem que eu ore de manhã, de tarde e noite, eu nunca vou conseguir fazer nada. Posso eu contra esses bruxos todos, as 6 seitas do candomblé, as seitas de pombagiras, do hinduísmo, maçonaria, todas essas seitas que têm se levantado contra mim 24 horas, 24 horas. Se vocês conhecessem o mundo do espírito, conheceriam e respeitariam, honrariam a Jesus Cristo, o peso da carga espiritual que ele carregou por cada um de nossos pecados, cada apóstolo que é levantado, ele carrega o peso da carga espiritual do povo que o Senhor tem para ele. Se o povo tivesse o discernimento do corpo de Cristo, o povo teria temor. Mas o povo não tem discernimento do corpo de Cristo e só prova exatamente aqui. O povo está pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. O povo está pendurado no madeiro. O povo de Deus. O povo de Deus está pendurado no madeiro. O Senhor quer salvar, o Senhor faz de tudo, mas Ele é um Deus paciente. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus, se formos lá ler 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo descreveu a essência do amor. Esta essência do amor, mesmo assim, não faz jus ao amor do Cristo, que foi à cruz para nos salvar. O amor tudo crê, tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor nunca falha. Deus esperou, amados, até hoje, desde que eu fui arrebatada no Espírito em 2020, em março de 2020, para pregar contra os governantes, contra as igrejas que estão em eminência na terra, contra os membros da minha família. Olha, até hoje, quantos anos passaram? Nós estamos em 2026. 6 anos, certo? Olha a longanimidade dele. Se fosse você e eu, perdoaríamos? Se fosse você que estão a pecar assim contra ti, a afrontar a tua autoridade. Você tem autoridade, você é mestre, você é o dono, você pode tudo. Mas se fosse a você e a mim que estão a fazer tal, nós não aturaríamos. Nós já teríamos dado um ponto final nisso há muito tempo. Certo ou não, amados? Quando os empregados não cumprem com os princípios do patrão, o que é que o patrão faz logo, amado? Automaticamente está despedido. Vai-te embora. Na terra, no mundo, não há amor igual a Deus. Na escola, quando os alunos, a escola que tem princípios, que implementa a ordem, lei e ordem, assim que um aluno falha, o que é que ele faz? Ele é logo sancionado. O ladrão roubou uma vez, o que é que vai? A cadeia. Se é apanhado, o que é? Vai para a cadeia. Mas Deus, o que é que ele faz? Ele vai nos perdoando. Nem que você tenha morto criminosamente, intencionalmente, tanta gente, mas você dobrou o joelho, se arrependeu genuinamente de todo o teu coração, como o Manassés fez, como o Davi fez, quando ele matou intencionalmente ao marido de Betseba. Ele é poderoso, ele é misericordioso. Mas a misericórdia do Senhor, amados, tem um tempo. Ele espera, ele poupa-nos, porque ele está à espera de arrependimento, e ele tem misericórdia quando nós nos arrependemos. Ele perdoa. Há 2 tipos de sentimento que Deus tem quando nós estamos em pecado, amado.
Ele nos poupa. Nós estamos em pecado, estamos a pecar, mas ainda não entendemos a vontade dele. Então ele vai poupando. Não é misericórdia, amados. Porque esses que estão a cometer crimes contra nações, genocídios, ele tem um propósito, amado. Deus não se deixa escarnecer. Há um tempo para tudo. E ele permite que tudo isso aconteça. Às vezes é para abanar o povo, é para abanar o crente. Quando o povo tem tendência a pecar muito, Deus envia sempre uma penina para perseguir, para ele ficar em oração, permanecer e prevalecer em oração na brecha. Deus faz isso, ele fez isso com o povo judeu, os povos israelitas, e permitiu até que o povo fosse levado cativo. Levantou um rei que era idólatra, para que o povo fosse levado cativo, o povo de Deus. Ele permite, amado. O nosso Deus tem as suas estratégias. Ele é um Deus que não muda, mas ele muda de estratégias para ganhar o seu povo, para ganhar aquele que ele quer salvar. O povo é tão rebelde, é tão obstinado, tem um coração tão endurecido, que ele verga. Ele faz tudo para vergar esse povo. Quando ele quer salvar, ele faz tudo para vergar. Portugal é um povo que ele disse: eu vergarei Portugal. Eu vergarei até que ela se arrependa. Amados, é ele quem vai fazer. É ele. O povo, essa idolatria toda que Portugal tem no coração. A Fátima está no coração de Portugal. Deus disse: eu vergarei Portugal até que ela se arrependa. E eu estou a fazer o quê? Só estou a pregar. E vai você se levantar contra mim? Quem é que vai sofrer as consequências, amado? Mesmo que você me mate hoje, eu sei para onde eu vou. A morte já não tem lugar em mim. Eu já, pela graça e misericórdia, pelo poder de Deus, eu já venci o inferno, já venci a morte, já venci o pecado, já venci o mundo. Já venci o amor ao mundo e toda essa glória do mundo. Eu já venci. Morte não tem lugar em mim. Mundo não tem lugar em mim. E você não vai de moda, vai se levantar contra mim. Amados, nem que eu sucumba agora. Diretamente para o seio do meu Senhor. E você? E você que está a blasfemar? Será que o Senhor terá misericórdia de você? Olha o que ele me disse hoje. Eu ali, ontem, diante dele, a orar, a clamar misericórdia para todo esse povo. E enquanto neste momento todo esse povo está a blasfemar contra mim, a ira de Deus caiu sobre quem? Ele até me zangou. Porque a voz dele que veio é uma voz de ira. Ou seja, não vale a pena você vir orar, porque já chega. Já chega. Eu não aceito mais oração para esse povo. Quando Deus fecha a janela de oração dos céus para receber oração para um povo, acabou-se. É a glória dele que vai ser ministrada. Agora, amado, e nisso, por que eu digo que o inferno está de férias? Não há mais trabalho para o inferno. E que é por que eu digo? Porque é o povo de Deus. O povo de Deus, o povo que serve a Deus, o povo que está na igreja, é que se posicionou no lugar de Satanás para afrontar o corpo de Cristo. É usado, é vaso de desonra na mão de Satanás para poder afrontar e perseguir outros crentes. E é por isso que Deus está abominado. Você orou, Deus respondeu do jeito dele, enviou o profeta, e você não recebe e ainda se posiciona nas mãos de Satanás a blasfemar. Deus tolerou você 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Deus disse: chega. Em dezembro de 2025, o Senhor profetizou pela minha boca: água parada não move o moinho. Eu moverei o moinho. Em janeiro, o Senhor disse: há muitas videiras secas nas minhas igrejas. Eu moverei o moinho. A carroça vai andar, barco encalhado vai desencalhar,
o moinho vai mover. Você quer competir com isso, amado? Quando Deus declara, você quer competir com isso, amado? A forma que eu tenho estado a profetizar, eu não só profetizo, mas eu dou interpretação àquilo que o Senhor me dá para instruir o povo de Deus, porque o povo de Deus está cego, não sabe o que é uma profecia e não sabe estabelecer a profecia quando ela é com relação ao passado, não sabe diferenciar quando a profecia é para hoje, está a acontecer, não sabe diferenciar quando a profecia algo é para o futuro. E o povo de Deus está tão incrédulo que quando recebe uma profecia, chama o profeta de bruxo. É aquilo que eu tenho, chama-me de bruxo e que eu estou doente mental, amado. É isso, o corpo de Cristo me está a chamar isso. Eu estou doente mental. O Senhor me deu uma. Eu, quando falei, fiz o áudio privado para os membros da minha família sobre o decreto que o Senhor me deu. Ela blasfema muito da igreja e eu estive naquela casa num dia. Fui só levar o filho, mas para ir embora. Mas algo é a vontade de Deus, amados. Quando os ventos estão a soprar, os ventos, quando falamos ventos estão soprando, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. É o Espírito Santo. Quando ele está a operar, nós não sabemos o que é que ele quer. Ele só usa-nos como vaso e ele faz a sua vontade. Então, por isso é que a Bíblia diz, o vento quando sopra, não sabemos de onde vem e para onde vai. E eu, de repente, entrei. Não tinha um plano para poder entrar, mas entrei. E convidaram-me a comer, estavam a fazer uns rissóis muito, muito bons, a esposa daquela casa, que é mão cheia em cozinha. Mas, de repente, entramos na palavra e ela começou, estava lá a filha, que também é crente, mas a filha ainda está morta espiritual, é jovem e não compreende muito ainda a palavra. Então, ainda peca muito. É natural. Quando não se compreende a palavra, amado, continua-se a viver como se nada fosse. Tem Jesus, ama Jesus, louva Jesus, ora Jesus, mas não compreende como, não sabe como largar o pecado. E se está numa igreja em que não é viva, que ora para poder quebrar todo o jugo do diabo nas paredes, nos tetos das casas, das famílias, e não, se tem um líder que não vigia, se tem um líder que não põe-se na brecha, né, horas diante do altar do Senhor, orando intercedendo pelas famílias, então o povo continua morno, né, recebeu Jesus, está ali, aleluia, a música é boa, toca o coração, chora, aleluia, oh, fogo do Espírito Santo, oh, mas continua a mesma, saiu a unção, acabou, continua a fazer o mesmo, a falar da mesma maneira, continua a blasfemar, tudo na mesma. Nós que estamos treinados, nós já conhecemos, sabemos que é mister que isso aconteça porque a semente é bebê. Mas tem um tempo que o Senhor dá para que... E esta mãe começou a maltratar tanto aquela jovem, aquela filha que já é crente, a falar mal da igreja dela, na cara dela, mas com uma agressividade, que eu olhei para aquela filha e vi que ela estava tão triste. E ela dizia para a mãe, calma, deixa-me explicar, não é assim. E eu a tentar, mais nada. Então eu passei para o lado da filha, tentar defender a filha, a explicar que mais nada. Também sobrou para mim. Você aposta de onde? É aposta de onde? Bem, o que saiu da boca dessa senhora. Eu então, mas tive misericórdia e fui evangelizando, fui pregando a palavra. E quando eu vi que não estava a receber, eu então disse, olha, pronto, eu vou-me embora, mas Deus me disse, fica. Claro que eu não disse eles, Deus falou-me logo, amados. Fui instruída por Senhor. E eu disse, ai, meu Senhor, mas está ali uma dureza do coração, Senhor. E eu não ganho essa, Senhor. O Senhor me disse, fica. Fica e faça o teu ministério, cumpra o teu ministério. E, amados, a partir daquele momento, eu já não estava em mim. Era o Espírito Santo a falar para aquela senhora. Que ela depois chorou, virou a cara para o canto, chorou. Tem o coração cheio de mágoa e ódio.
pelo próprio filho. Eu a ministrar a palavra do amor, temos que perdoar. O filho, ainda quando é do nosso ventre, não importa o que ele tenha feito, o dever de toda mãe é colocar na brecha. Se é crente, diz que é crente, conhece Deus e está a criticar outra igreja, então tem que fazer a palavra. E era isso que eu estava a dizer. Se você é crente, como você diz, que você é melhor do que eu, que você não aceita que eu sou apóstola. Se você é melhor do que a tua filha, que você diz que está na igreja, mas peca. Então faça o melhor, perdoa o teu filho. Porque a palavra de Deus, Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E para que saibam que vós sois os filhos de Deus. Então prova-me a mim. E eu naquela de explicar, não recebia. É só aquela coisa, mas chegou um momento que ela entregou as pontas e começou a chorar, virou a cara para a parede. E então o Senhor falou, amados, foi só o Espírito Santo. Eu não saí da minha casa. Aliás, foi o grupo de jovens, não saí do grupo de jovens para ir pregar outra vez. Ainda mais sabendo eu que aquela casa não recebia o evangelho vindo por mim, porque não creio. Mas o Senhor, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele operou, Ele cumpriu a sua vontade. E não é que, amados, passado alguns, já não me lembro quanto tempo passou, eis que o Senhor me falou o nome desta pessoa que vai falecer de diabetes, porque ela sofre de diabetes. Eu disse, aí disse, não. Não, eu não acreditei, banei assim o ouvido. Ele disse, também o diabo fala, o inferno fala. Como eu ainda não estava concentrada, estava de um lado para o outro a fazer as coisas. Quando eu não estou na presença do Senhor, a orar e no Espírito, se a coisa não vem como que, então eu não aceito, eu rejeito. Então ele disse, não. Mas no dia seguinte eu estava na presença do Senhor, pumba. A pessoa, ai Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu então, no outro, mas não disse nada. Eu nem tomei nota. No dia seguinte, o Senhor repetiu a mesma coisa. Disse, pronto, eu não vou desobedecer. E como o Senhor já tinha também dado mensagem daqueles que iriam falecer, que não receberam o evangelho, blasfemaram, até disseram que eu posso ser processada por aquilo que eu estou a fazer, que eu estou a difamar a vida de todos eles. Como não conhecem o evangelho, eles fazem, acham que profecia é difamar a vida do crente. Não, amados. Profecia é mensagem de Deus, é decreto do juízo de Deus, para você arrepender e mudar a tua vida, entrar na vontade de Deus para a salvação da tua vida. A profecia é o amor de Deus, que não quer que você pereça, porque Ele não tem prazer na alma de ninguém para ir ao inferno, porque Ele enviou Jesus Cristo para resgatar-nos do inferno. Então Ele não tem prazer para que nós vamos de novo para o inferno, certo? Então, para que foi o sangue de Jesus, para que foi o sacrifício da cruz, é para nós voltarmos ao inferno. Então Ele opera deste amor poderoso. Então Ele levanta o seu profeta, vai e diga a este que a vida dele, que ele está com o pé na lama, que ele está com o pé no gatilho, que ele está pendurado no madeiro, para ele sair do madeiro, porque eu já fui a madeiro para ele não tem que ficar no madeiro. A minha misericórdia está sobre ele. Amado, a profecia é a misericórdia do Senhor. Mas o povo é tão cego, o povo está tão morto, vive na igreja, ora, pega na Bíblia, sobe púlpito, prega, mas não tem discernimento de nada. O povo não sabe que a profecia é o amor de Deus. E amados, outra profecia foi para nesta mesma casa. Eu senti muita compaixão desse marido. Eu então, é minha família, é meu sobrinho, é um bom pai, é um bom marido, é uma excelente pessoa. E eu sei que ele vai sofrer muito quando isso chegar. Então eu pedi ao Senhor a permissão para poder preparar o coração dele. Porque a profecia é assim, amado. Quer você receba, quer não, é a vontade de Deus. Vai se cumprir. Pelo menos quando se cumprir, você não vai dizer que eu não te avisei.
Ah, a apóstola Ana sabia, pelo menos poderia me ter avisado, preparado, assim eu teria meu coração preparado. Você recebeu? Eu estou a preparar o teu coração. Olha a blasfêmia que você está a fazer. Mas é mesmo assim. Então eu senti uma compaixão muito grande. Então eu disse, vou preparar esta pessoa para aquilo que está para vir. Porque o Senhor falou-me não uma, não duas, mas 3 vezes. Amados, 3 vezes é muita confirmação. E eu então disse, vou falar. Mandei um áudio, porque essa pessoa trabalha muito e às vezes não atende o telefone quando eu falo, quando eu ligo. Então mandei um áudio. E depois especifiquei para que ele passasse esse áudio para a sua esposa. E neste áudio, não só a esposa dele, mas uma irmã também de sangue, parte do pai, também Deus disse que vai falecer. Eu me entristeci porque essa irmã é amiga do peito de longa data e que pela palavra de Deus em mim, essa pessoa se converteu, está na igreja Maná, firme, a servir a Deus, amados, glórias a Deus, mas está morta espiritualmente porque a igreja Maná está morta. A igreja Maná é a igreja de Sardes, está morta porque o pecado entrou no líder, o povo morreu. Eu já falei, já dei a profecia daquilo que o Senhor mostrou, daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor... Eu não vou lá outra vez, só se for a vontade do Senhor é que eu volto a explicar isso, mas se não for, então eu não digo. Nisso, amado, quando o Senhor me falou que essa pessoa também ia morrer, eu disse, será porque a pessoa pediu-me um favor e queria que eu fizesse do jeito que ela queria que eu fizesse, mas do jeito que ela queria que eu fizesse é corrupção. Ia dar certo? Ia. Mas como crentes, nós já não devemos andar por esses caminhos. Então, eu aconselhei a fazer assim e exortei ao arrependimento e disse mesmo que a igreja Maná está morta espiritualmente por causa da corrupção do caráter, extrema corrupção do caráter devido a leis de prosperidade financeira. E então, eu compreendo que tu estejas assim, mas eu exorto vivamente a não fazer assim. E então, eu, como tenho associação, não é? Tem a associação de caridade para ajudar as famílias de uma forma em geral com os seus casos, quer seja com o tribunal, pronto, eu estou a usar a minha profissão material, carnal, para ajudar as famílias. Então, eu disse a ela, como todos aqueles que trabalham, eu peço donativos. E porque o Senhor disse que é ali, quando nas obras de caridade, nós podemos pedir dinheiro. Na igreja, nós não podemos pedir dinheiro. Mas quando o líder levanta uma instituição de caridade, então ali é onde nós pedimos dinheiro para ajudar aqueles que estão necessitados dentro do corpo de Cristo e na comunidade. Porque não é só aqueles que estão fora. Dentro do corpo de Cristo há necessidade. Então esse dinheiro que o povo dá, não importa se você deu um libra, ou 2 ou 3, não importa. Esse dinheiro vai ser usado para a obra de Deus. Então nós temos que levantar. Deus então diz, tem que levantar a instituição de caridade. E nessa instituição de caridade eu já posso pedir donativos. Então eu pedi donativos de 1 libra, amados. Não pedi mais, só de 1 libra. Porque, pronto, a pessoa está com dificuldades e veio pedir-me. Então eu disse, não, só quero 1 libra. E esse 1 libra eu pedi para que não fosse só sem nada. Porque ela trabalha, ela ganha muito mais do que isso. Ela pode dar. Mas eu não quis, porque ela já dá na Igreja Maná. A Igreja Maná não pede pouco. Não é? Então eu não pedi, disse ela, eu só quero que deixe 1 euro para que não seja só para fazer também justiça aos outros que não têm nada. Não é? E tu, a tua não dares nada, quer dizer que não tens nada. Então eu não vou te amaldiçoar. Então eu vou te abençoar. Então dê o donativo de 1 euro. E daí ela conta da nossa instituição de caridade. E ela então me disse que depois voltaria e me dizer alguma coisa. Mas ela nunca mais disse nada. E quando o Senhor me disse que ela vai morrer, eu fiquei, será porque eu pedi ela 1 euro e ela estava à espera de não falar nada?
Ou será porque eu exortei ela a não fazer as coisas assim, porque é corrupção? E nós, como crentes, Jesus Cristo está às portas, nós temos que santificar e não fazer mais essas coisas. Será que ela ficou ofendida? E foi, amados, foi isso. Eu não disse mais nada, amados. Passado, eu dei essa profecia, enviei para o meu sobrinho, mas não enviei para ela, porque eu não queria entristecê-la, porque eu ainda estava a tentar entender por que o Senhor... Eu não perguntei ao Senhor por que ela vai morrer. O Senhor também não me disse. Mas eu fiquei com aquela coisa aqui na cabeça. Ai, será? Porque eu fiz isso, pedi ela um libra. Será que ela ficou aborrecida? Será que ela pecou contra o Espírito Santo? Porque essa obra é toda de Deus. Será que ela pecou? Fiquei naquela coisa. E, passado dias, o Senhor fala dentro de mim o nome daquela pessoa. Tal pessoa está preocupada contigo. Eu disse, mas por que ela estaria preocupada comigo, Senhor? O Senhor voltou a falar, tal pessoa está preocupada contigo. E disse, olha, Senhor, tenha misericórdia dela, se ela estiver preocupada comigo, então louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que ela vem me ajudar, porque a seara aqui é grande e somos poucos chefeiros. Então quer dizer que ela desistiu da igreja Maná e está a vir aqui para me ajudar. Eu interpretei assim, porque o Senhor não me respondeu. Hoje, amado, a minha irmã me liga a dizer que essa pessoa liga para ela, porque nós somos todos do mesmo seio, não é? De amizade antiga, temos respeito uns pelos outros, mas eu desvinculei-me por causa do ministério, não é? Mas amo a todos e prego a todos, mas não há mais, não dá. Eu cheguei na Inglaterra, visitei a todas as pessoas, comi, bebi com todos, mas depois eu disse ao povo, olha, eu não posso continuar mais, já evangelizei a todos, já comi com todos, já bebemos, já rimos, já dançamos, mas eu agora vou me recolher porque a missão do Senhor, o Senhor me disse, nada nos pode parar. Então eu não vim para comer e beber e dançar e ficar sempre, vai para aniversário, vai para esse, eu não vim para isso, eu vim para cumprir uma missão, a obra de Deus, então eu não posso me desviar. E pronto, não visito mais ninguém, amados, eu já nem telefono a ninguém, mas oro todos, eu vejo todos em minha oração, vejo todos os dias, 24 horas por 24 horas, só quando eu durmo, que não vejo. E então a minha irmã liga para mim, a dizer que esta pessoa liga para ela, muito revoltada, a dizer que eu estou maluca, porque eu mandei um áudio que fala muito mal dela e dizer que ela vai morrer, porque eu se mandei para o meu sobrinho, que é irmão dela, de parte de pai. Quer dizer que eu estou a espalhar isso para toda a gente. Amados, eu disse, a minha irmã disse, irmã, não se estressa. Tudo que ela falou, eu vi morte espiritual nela. Eu vi que ela não tem discernimento. Eu até tentei fazer ela entender. Se for essa pessoa que eu assisto a pregar o evangelho, você está chamando de maluca, arrependa. Porque de maluca não tem nada. Porque ela diz para todo mundo pregar, trazer a sua Bíblia. Um maluco, ele prega. Ele não diz para trazer a Bíblia, para confirmar a palavra de Deus. Eu estou sempre a exortar a todos, tragam as vossas Bíblias para confirmar a palavra de Deus, amados. Porque os tempos estão maus. O diabo prega, Satanás prega, o anticristo prega de todas as formas. Então nós temos que orar e vigiar. Então confirma a palavra. Quando entra numa live, traga a tua Bíblia, traga o teu caderno. Toma nota do título, toma nota dos versículos bíblicos, vai fazer um autoexame, peça ao Espírito Santo, o Senhor me revela. E se você não crê neste líder que está a pregar, que diz que ele é apóstolo ou apóstola, ore a Deus, faz juju e oração. O que é que Deus não mostra um crente que quer conhecer a verdade, amados? Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Aquele que se humilha diante de Deus, aquele que quer seguir o verdadeiro Deus, Deus vivo. Amados, ele diz, Senhor, eu quero uma igreja viva, que prega a palavra, que vai corrigir, Senhor, corrigir-me. Que eu não quero igreja que venha apacentar demônios que está em mim, não. Eu quero igreja que me liberta. Eu quero a igreja que prega a palavra, que me liberta, que me vivifica. Eu quero a igreja que ora comigo. Eu quero a igreja que faz vigília para eu ir lá, deitar por terra toda essa maldição na minha vida, na minha casa, na minha família. Amados, você tem coração sincero diante de Deus. Você
vai diante de Deus e pergunta ao Senhor, este é um líder genuíno? Deus vai te mostrar. Porque a pastora Cristina, ela fez isso. A minha irmã Alexandrina, ela fez isso. E o Senhor mostrou-lhes. Por isso é que a pastora Cristina está firme até hoje. E ela aceitou a correção. Ela mesma, a pastora Cristina, quando prega, ela diz, se eu não aceitasse a correção da visão desse ministério, o Senhor mostrou-me o caixão tantas vezes, eu já teria ido para o caixão, morta, e o Senhor me disse, ela disse que o Senhor disse que ela teria ido para o inferno. 12 anos teve ela na igreja mãe, no departamento de intercessão, ora, vigília, a dormir na igreja. Isso é para provar a vocês que pelo fato de nós mostrarmos a santidade, pelo muito orar, pelo muito buscar, por estar na igreja, não quer dizer que estamos salvos quando uma igreja é morta. E aquela igreja em que ela estava é a igreja de Sardes. Não é... A apostasia entrou na igreja mãe, não entrou pelo líder, porque líder é temente a Deus. Eu sempre disse que eu gosto muito do pastor João e vejo nele eu reconheço a autoridade de Deus nele, mas a apostasia entrou pelo povo. O povo que quer que ele faça a vontade do povo. Todos chegam, querem pregar, querem fazer isso. E não há respeito pelo líder, o líder não toma autoridade. Normalmente os pastores de amor não tomam autoridade e não corrigem. Eu acredito que ele já o faz, não é? mas não corrigem. Mas Deus nos dá um espírito do amor, de moderação e de fortaleza. E é pelo espírito de fortaleza que nós temos que corrigir. Por quê? Por que muitas igrejas não querem corrigir? Porque têm medo que as pessoas vão se embora. Mas Jesus Cristo, se nós formos fazer um autoexame da Bíblia, ele corrigiu os seus discípulos. Ele ficava nervoso com os discípulos quando não tinham fé. Vamos ver, por exemplo, naquela altura, quando ele foi bater, ele estava a curar. E veio o homem trazer o filho que estava possuído com um demônio e os discípulos não conseguiam curar. E veio trazer, mestre, eu levei o meu filho, o demônio atormenta-o, atira-o, que ele espuma, que faz tudo, mas teus discípulos não puderam curar. Jesus Cristo ficou indignado, raça de víbora, até quando vos sofrerei? Quando nós fazemos isso com alguém que está debaixo da nossa autoridade, ele diz que nós não temos amor. É exatamente porque termos amor, é por isso que estamos a corrigir. Porque quando não temos amor, queremos que você desapareça. Quando não temos amor, queremos que você desapareça e saia daí. E acabou. Não falarmos mal mais com você, amado. Esta é uma verdade crua, nua e crua. Quando a pessoa não tem amor, ela não se preocupa com você. Leia 1 Coríntios capítulo 13. O amor, quando é fingido, ele não ora por você. Ele não está preocupado em te instruir. Ele não está preocupado em te corrigir. Se você fez bem ou fez mal, ele quer que você morra. A igreja que corrige, ela está revestida do poder, de autoridade, do amor e da moderação, da justiça de Deus para a salvação da tua alma. E o corpo de Cristo não entende isto. O corpo de Cristo não tem essa revelação da misericórdia do Senhor. O corpo de Cristo não entende que nós somos homens, somos limitados. E a misericórdia que nós exercemos é pelo poder do Espírito Santo que nos ajuda a compreender, a suportar os pecados dos outros, a perdoar, a orar, a edificar, a corrigir, a instruir. Estamos a operar, a nossa fé está a operar nessa misericórdia do Senhor, porque nós buscamos e temos revelação de Deus, mas que essa fé diminui quando nós estamos exaustos, quando nós estamos cansados, quando nós estamos cheios de carga espiritual, demônios que vêm contra nós para nos derrubar, bruxarias, cargas de bruxaria vêm para nos derrubar. Quando nós estamos, esta fé, esta misericórdia diminui, e é por isso que nós temos que buscar todos os dias. Quando nós damos, temos que encher para reavivar, para nos fortalecer, para nos ajudar a manter-nos na seara, combatendo como um bom combatente da fé e do amor. O corpo de Cristo não tem esse discernimento e continua a blasfemar. O corpo de Cristo não tem discernimento da profecia. O Senhor está tão abominado, amado, que desde que o Senhor levantou
Foram poucos que estão a receber. Quantos não estariam enviados para a seara? O Senhor diz, o celeiro está cheio. Mas o povo, o que é que está à espera? Está à espera que o Senhor encha a minha igreja. E depois é que vem. E o Senhor está abominado. Agora, se você não vem, como é que o Senhor vai encher? Quando você faz parte. Por isso é que o Senhor disse, não tem mais misericórdia. Ele disse, água parada não move o moinho. Eu moverei o moinho. Eu moverei a carroça. Ele disse, vós sois a minha carroça. Eu sou o cavaleiro branco. Quem é o cavaleiro branco, amado? É Jesus Cristo. Apocalipse, leia. Ele diz, vós sois a minha carroça. Eu puxo por vocês. Eu sou o cavaleiro branco. Numa noite estávamos a orar, era já 1h pouco da madrugada, estávamos a interceder todos juntos, online. E faltavam duas pessoas. E eu disse, o Senhor, ai Senhor, estas estão sempre a chegar atrasadas. E o Senhor falou mesmo que eu disse qualquer coisa, já não me lembro. Eu disse ao Senhor, eu comecei a orar por elas, para elas entrarem, para que nós estamos todos no mesmo Espírito, para o Senhor nos fortalecer, para que o Espírito Santo nos encha do amor, da bondade e da vitória do Senhor. E eis que o Senhor disse, vocês são as minhas carroças. Eu puxo por vocês. Eu sou o cavaleiro branco. Aí eu fiquei tão maravilhada, amado. Eu quero ser a carroça do Senhor, sim. Porque se o Senhor me puxar, porque se o Senhor não me puxar, eu fico agarrado, parte. A carroça parte. Quando a carroça parte, amadas, as rodas partem, ficamos encalhados e não movemos. E se nós não movemos, João 15 não se cumpre. E João 15 não está a cumprir-se no corpo de Cristo, porque as carroças estão partidas, os moinhos estão partidos, os barcos estão encalhados, as videiras estão secas. Mas o Senhor disse, eu moverei o moinho. O pau vai descer. É o Senhor que vai descer o pau, amados. Leia o João 15. Toma nota e vai ler o João 15. Aquele que não está a dar fruto, o que é que acontece? Ele corta, lança no fogo. E é isso que está a acontecer. Quando ele diz, as minhas videiras estão, há muitas videiras secas nas minhas igrejas, é exatamente isso. E aqui, o inferno, as igrejas de Cristo estão a fazer o trabalho de Satanás e dos seus demônios. O inferno está de férias. Por causa disso, porque estão mortas espiritualmente e pecam com todas as entranhas contra o irmão no corpo de Cristo. Não tem discernimento do corpo de Cristo. Aí, e o anjo da igreja que está em Sardes, Apocalipse 3, escreve isto, diz o que tem os 7 espíritos de Deus e os 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer. Confirma o restante que está para morrer. Deus disse, Jorge Tadeu, a igreja Maná, a igreja de Sardes, está morta. O líder morreu, partiu-se, porque trespassou-se com muitas dores. Leis de prosperidade financeira, pregou o meio evangelho. Então o povo não recebeu o verdadeiro evangelho na íntegra. O espírito, fogo estranho, entrou e contaminou o rio de autoridade que o Senhor deu ao Jorge Tadeu. Então essas ovelhas todas estão cegas, morreram. E eu compreendo, eu não fico nada ofendida de ela me chamar que eu estou maluca. Porque ela está na igreja Maná, ela também está morta. Eu perdoo facilmente, aliás, não tenho que perdoar. Que sei que está morto e não há o que perdoar. Quando as pessoas estão mortas, estão na treva. E vão pecar contra nós. Vão se levantar contra nós. Não nos vai compreender. Por quê? Porque é um jugo desigual. Então eu estou no jugo desigual com ela. E então ela não vai me entender. Ela não vai entender, ela não vai entender nada daquilo que eu estou a pregar. Porque ela não está no espírito. Ela não está a fluir no espírito do amor que clama a Pai. Porque o Senhor assim me disse, falou bem dentro de mim. Todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor que clama a Pai. Então ela não está a operar. Então eu tenho misericórdia. E eu vou continuar a ter misericórdia. Mas o Senhor disse que já não tem misericórdia porque o tempo é chegado. Está consumado.
Ele não pode ser revogado. Agora, quem se susterá diante do El Shaddai? Está aqui. Ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor cada vez mais me confirma quão morta está a igreja Maná. Isto não é crítica, é isso que as pessoas não conseguem entender. Quando é crítica deliberada, uma pessoa vem para redes sociais criticar o outro, fala mal do outro. Amado, isso não é o evangelho. Mas quando se está a cumprir o ministério, quando se está a profetizar, e o Senhor mesmo diz, nos tempos de Moisés, não havia redes sociais. Tu tens as redes sociais, use-as. Porque eu dizia ao Senhor, como é que eu vou chegar a Jorge Tadeu, que ele não ouve ninguém? E o Senhor me disse isso. Agora, disse-me o Senhor para fazer. Vai você levantar-se contra mim, que eu é que estou a difamar-te. Eu estou à espera que isso aconteça, amado. Eu estou à espera. Todos os profetas do Velho Testamento até o Novo Testamento, nenhum deles escaparam à perseguição. Aqueles que escaparam à perseguição, então é falso profeta. É falso profeta. Só o falso profeta escapa à perseguição. Mas aqueles que... Por que ele escapa à perseguição? Porque ele está a servir o diabo mesmo. Então o diabo vai deixar sossegadinho para ele cumprir todas as missões que o diabo quer que ele cumpra na vida do povo que acreditar nele e entrar nesse rio de lama do pecado. Mas sai expulso, nome de Jesus. Então, eu vou compreender, mas eu tenho misericórdia de você, porque eu estou a cumprir a minha missão e você não compreende. Mesmo que o Senhor até me disse que eu tenho tido uma paciência de explicar, e o Senhor às vezes me diz, tu não tens que explicar, Ana Isabel. Tu não tens que explicar. Mas eu fico tão triste, especialmente com pessoas. Eu peço ao Senhor, Senhor, me deixa pregar essa lição. E ele diz, pregue, vai, profetiza. Então ele também tem misericórdia de mim e me deixa, para poder ser longânima para com o povo. Por isso é que ele está errado, amado. A pastora Cristina diz, quando ela prega, ela diz, se vocês soubessem como é que esta mulher, no altar de Deus, ela ora de lágrimas nos olhos para as famílias, para os governantes, para os povos. Vocês nunca falavam mal da apóstola Ana. Ela prega, amado. Isso não é um testemunho meu, é o testemunho do Espírito Santo pela boca da pastora Cristina. Eu falo dela porque ela sujeitou-se a Deus, não foi fácil para ela. E ela foi grandemente usada por Deus para que o Senhor me ensinasse a lidar com pessoas que estão nas trevas, estão mortas. E eu entendo, amados, eu aprendi, eu te compreendo. Mas para de blasfemar, porque quem vai colher a condenação é mesmo você, porque o Senhor te ama e me enviou para te dar o pão que ressuscita do inferno, da morte, o pão que alimenta, regenera, sustenta, vivifica e dá vida e salvação e vida eterna. E eu tenho esse pão, cabe a você receber. Mas se você rejeita e ainda blasfema, então o Senhor vai lidar com você. Você vai ter que bater de frente com Jesus Cristo ou com o inferno. Então é Ele. Então ele diz aqui no versículo 3, lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, para de cumprir o ministério de Satanás. A igreja anda dividida porque não medita, não estuda a palavra, não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem discernimento do corpo de Cristo, não tem discernimento do reino de Deus, e não pratica, não se santifica. O santificar só vem pelo praticar a palavra, a verdade. E todo aquele que pratica a palavra, ele constrói a sua vida na rocha. Pode abanar o vento, mesmo que ele abane um bocadinho, mas ele nunca cai, porque o Senhor é a sua rocha, o Senhor é o seu rochedo, o Senhor é a sua torre forte. O Senhor não permite que aquele que se santifica para Ele seja vituperado.
E é isso que o Senhor me disse, que já chega que vituperem esse ministério, porque esse ministério não é meu, é dele. Ele disse que já chega. E esta é a confirmação de tudo que está a acontecer, amados. Mas em nome de Jesus eu venho te exortar mais uma vez. Não empreste a tua boca para o Satanás usar. Não empreste o teu corpo para as tuas pernas para andar de casa em casa, para poder cumprir o ministério de Satanás. Não empresta o teu telemóvel para escrever mensagens de condenação para o corpo de Cristo. Deus está a ver, está a escrever, e no final a última palavra terá sempre Jesus. A última palavra nunca será, o líder do corpo de Cristo nunca terá a última palavra. Ele pode pregar e até pode pregar condenação para você. Mas se você é aquele que ama Deus, você é aquele que serve a Deus, na tua sinceridade, na tua honestidade, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma prosperará contra ti. Porque o poder de Deus, a mão do Senhor estará sempre com você. Agora, se eu profetizei em nome de Jesus que você vai morrer, o que você tem que fazer? Faça um autoexame. Fala com o Senhor, rasga as vestes, faz como o rei Acasias. Acasias, eu faço com confusão com o nome dos dois que são parecidos. Faça, porque Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Eu não vou levantar do nada e dizer que você vai morrer. Com que autoridade vou eu dizer que você vai morrer? Quem sou eu? Quem sou eu, amados? Mas se o Senhor disse que você vai morrer, então você vai morrer. A igreja do Senhor, se o Senhor me disse que se Ele vier hoje, mais de metade das suas igrejas não subirão, eu é que sei. Eu conheço todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo nos 4 cantos da terra. Eu não conheço, mas Ele falou, Ele é que sabe. Ele é a cabeça de todas as suas igrejas. É Ele quem decide, é Ele quem vê, é Ele quem faz o relatório, é Ele quem intercede ao lado do Pai, é Ele quem protege as suas igrejas, é Ele quem ama as suas igrejas, é Ele quem peleja pelas suas igrejas, é Ele quem tem um plano para as suas igrejas. E Ele decidiu que Ele abreviou os tempos aqui na terra, porque as igrejas estão a pecar muito, as igrejas de Cristo não estão a vencer. As igrejas de Cristo não estão a vencer, amado. As igrejas de Cristo estão a seguir aos homens. Estão aí para caminhar todos para o inferno. Olha a igreja católica. Ao invés de servir a Deus, Jesus Cristo, fazer marcha para Jesus Cristo em todo Portugal, para que Deus sare a terra de Portugal. Olha a marcha que fizeram para Fátima, para Maria, para Santo Antônio. A Maria morreu e ressuscitou, mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Está vivo, está sentado à direita de Deus o Pai. Onde é que está na Bíblia que diz que Maria morreu e ressuscitou e intercede por nós e é ela quem prometeu, que fez as promessas todas? Onde é que está escrito? Não vejo. Ela cumpriu a missão dela e foi estar com Deus e pronto. Acabou-se, não é? Mas enquanto nós e quando há divisão no corpo de Cristo, Deus diz, está a pecar, amado. Eu estou a profetizar. Quando nós estamos a profetizar, o amor de Deus vem com justiça e com juízo. Então, quando nós estamos a evangelizar, nós pregamos o amor de Deus. E nós temos que pregar o pecado. O amor de Deus temos que pregar a verdade. Então, as pessoas como não querem ouvir, então não aceitam. E dizem que nós estamos a condenar. Não, tenha discernimento do corpo de Cristo. Isto é amor de Deus para salvar. Deus não vai salvar uma pessoa que está enlameada do pecado. O pecado desceu. O pecado não vai subir. A única pessoa que desceu imaculada e subiu imaculada é Jesus Cristo. É o único. Mais ninguém, amado. Todos nós pecamos. Apóstolo Paulo pregou. Está lá em Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se extraviaram. Não há quem ore. Não há quem faça o bem. Então vou eu dizer o contrário? Não. O que eu tenho que dizer? Arrependai-vos. Como líder de congregação, como ungida, como apóstola dos gentios, eu tenho que levar a palavra viva para que o povo se arrependa. Agora, se você acha que você já é santo, então deixa que Deus vai fazer justiça entre você e eu.
Ele faz, amados. E ele faz, mas eu vou continuar a orar por você. E isso é amor, amados. Quando nós oramos pelos que pecam, pelos que nos maltratam, pelos que nos caluniam, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, Mateus capítulo 5, 43 a 45. Jesus Cristo diz que é isso que temos que fazer. Eu vou continuar a orar por você. Porque o Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, orai-vos uns para os outros para que sareis. Então, é isso que a igreja tem que fazer um pelo outro. Não andar dividida. Não a servir, um a servir o Deus, outro a servir o inferno. A igreja tem que estar no mesmo jugo. A igreja não tem que estar no jugo, não pode estar no jugo desigual. Quando servimos ao mesmo Deus, nós não podemos andar no jugo desigual. Temos que orar uns pelos outros, para que vençamos juntos, todos, o pecado. A igreja tem, numa forma coletiva, tem que vencer o pecado. Tem que fazer vigília, tem que fazer oração, tem que pregar o evangelho, tem que ter ensino de escola bíblica, para vencermos todos juntos o pecado, vencermos a glória do mundo, vencermos a enfermidade, vencermos a pobreza, vencermos a derrota, vencermos o desânimo, vencermos o inferno, vencermos a morte, vencermos tudo que o inimigo tem preparado para nos levar para o inferno. Nós temos que vencer aqui na terra. Então a igreja está posicionada para cooperar com você, para te ajudar. Agora, se você levanta contra a igreja que está preparada para te ajudar, então você está a servir o inferno e não recebe a glória de Deus, não recebe o amor de Deus, não recebe a bondade, a misericórdia de Deus que vem na visão para te sarar, para te curar, para te libertar da apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos, para te construir, para te instruir no caminho do Senhor, para que lá à frente você veja a glória de Deus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo que me revestiu e que está nessa palavra, que está aqui, Senhor, continua a trabalhar, continua a operar, Senhor. Continua a convencer o povo do pecado, da justiça, do juízo. Só Tu és poderoso para fazer esta obra. A minha missão é somente pregar. A minha missão é instruir. A minha missão é esclarecer. A minha missão é corrigir. A minha missão é fazer aquilo que Tu me dizes para fazer com a palavra, pelo poder do Teu Espírito. Mas Tu, Senhor, tens o poder para convencer o povo. Eu não vou meter aqui a mão, Senhor. Eu me afasto para que Tu cumpras tudo em todos, Senhor, no nome de Jesus. Cada um na sua casa, cada um na sua família. Toca os corações, Senhor. Molda os corações, Pai Santo. Convença, Senhor. Fala. Abençoa, Senhor. Guia, Senhor, em nome de Jesus, para que todos possamos ver, Deus. Nada é impossível para Ti. Tu és um Deus do impossível. Eu creio em Ti, creio no Teu poder, creio na excelência, Senhor, na essência do Teu amor. É de uma excelência majestosa, poderosa, que o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, mas o amor que não falha. Senhor, opera, Senhor, no Teu querer, no Teu efetuar, na vida de cada um, Senhor, na vida de todos aqueles que o Senhor decretou que vão morrer este ano. A partir deste ano, o Senhor disse, Ananias e Safiras, muito Ananias e Safira vão expirar este ano no corpo de Cristo. Senhor, eu continuo, Senhor, rejeitou a minha oração, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu continuo a clamar, Senhor, dê oportunidade mas, Senhor, aperta o Senhor para que eles saibam que és Tu, Senhor, e não sou eu, que és Tu, Senhor, e não é nenhum outro líder, mas é Tu e ele, Senhor, porque Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor, Tu tens a última palavra em tudo, em todos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe grandemente. Eu mais tarde virei com uma outra mensagem que é poderosíssima, que o Senhor me deu. Eu estou deliciada. Mas eu oro para que você traga a tua Bíblia, traga um bloco de notas para você aprender e para você desviar também o teu pé desses caminhos de temor, porque o Senhor declarou que sem temor não há salvação, e as igrejas perderam o temor do santo nome do Senhor. Então começa a aproximar-se de Deus, a chegar-se a Deus para ter esse temor, porque se o temor salva, então ganhe temor do santo nome do Senhor para a tua salvação. E salva-te a ti, Deus salvará a tua casa em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.